Olá, tudo bem, Yasmin? Então, a sua mãe me pediu, né, que eu fizesse um vídeo, uma gravação sobre os exercícios que você precisa fazer de matemática. Daí eu resolvi fazer o seguinte, eu fiz um resuminho, né, você vai ver que tem muitas informações que você pode usar para a solução dos exercícios. E também resolvi algumas questões, né? No caso de 1 a 12, né? Eu consegui fazer de 1 a 12 atualmente, né? Eu já queria compartilhar contigo para que você possa começar a dar uma olhadinha aí. Sei que a prova vai ser no dia 16, né? Mas, né, eu queria disponibilizar isso quanto antes para que você possa dar uma olhada, tirar dúvida, tá bom? Então, eu vou começar pelo resumo, né? Eu percebi que você já está estudando a questão dos polígonos, né? Então eu começo por aqui, né, com as propriedades dos polígonos. Você vai ver que essas propriedades são essenciais para você conseguir resolver aquelas questõezinhas que a professora colocou para você. Então, o que são os polígonos, né? Eu tenho uma definição simples que são figuras geométricas planas e fechadas formadas por retas, né? E cada reta é um lado. E você vê que a partir daí, pela quantidade de lados, você dá um nome ao polígono, né? No caso, triângulo são 3 lados, né? O quadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6 e por aí vai. Só um parênteses, eu estudei num colégio chamado Pentágono, né? Que o símbolo dele era justamente essa figura aqui de 5 lados, né? E aqui tem uma observação que é a questão do ponto de encontro, né, dos dois lados se chama vértice. Acho que isso aí você já está careca de saber, né? Então, continuando, né, vamos para as propriedades, que é a parte muito importante aí para você. Eu começo pelos triângulos, né? Quais são as propriedades dos triângulos, né? Uma propriedade importante é que a soma dos ângulos internos do triângulo ela resulta em 180 graus. Então, isso é muito importante porque muitas vezes você precisa saber o valor do ângulo, né? Você já tem dois ângulos, precisa saber o valor do terceiro, então você utiliza essa soma, né? Para que você possa chegar no ângulo desconhecido. Em relação aos tipos de triângulos, né, nós temos esses aqui, o triângulo escaleno, né? Os 3 lados são diferentes. O triângulo isósceles, você percebe que ele tem 2 lados iguais, então são 2 lados e 2 ângulos iguais. No caso do escaleno é tudo diferente, os ângulos e os lados. E o triângulo equilátero, que é um triângulo em que os 3 lados e os 3 ângulos são iguais. E além desses triângulos, nós temos também um triângulo importante para você, que é o triângulo retângulo. Esse triângulo, a característica dele é possuir um lado formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? E um aspecto interessante que é que quando você vai aplicar a fórmula, né, do somatório dos ângulos, né, você sabe que um tem 90 graus, então esse de 90 mais os outros dois vão ter que dar 180 graus, né? Nesse caso aqui, você já sabe o valor de um dos ângulos, tá bom? E a outra forma de você enxergar esse triângulo retângulo é ele aqui deitado. Você vê que aqui os 90 graus estão em cima, tá bom? Além disso, né, como é que se calcula o perímetro desse triângulo? É a soma dos 3 lados e a área do triângulo vai ser o produto da base do triângulo. Aqui acho que aqui é mais fácil de enxergar. A base do triângulo pela altura do triângulo, né? Tá bom? A altura é aquela linha perpendicular à base, saindo de um dos vértices. Tá bom? Agora falando um pouquinho sobre os quadriláteros, né, que é o principal assunto aí dos seus exercícios. Os quadriláteros, então, são figuras que possuem 4 lados e eu separei aqui para você 4 tipos diferentes de quadriláteros. O primeiro é o quadrado nós chamamos de quadrilátero perfeito. Por que isso? Porque os lados do quadrado são iguais que formam ângulos iguais também, né? No caso, 90 graus. Aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Além disso, o quadrado ele tem outras propriedades interessantes. No caso do quadrado, os lados opostos eles são paralelos, então esse lado é oposto a esse, são paralelos. Esse lado também é oposto a esse aqui, são paralelos. Todos os lados são iguais, então a medida
né, de cada um dos lados do quadrado é igual, os lados são iguais. Todos os ângulos também são iguais, então todos os ângulos são de 90 graus. As diagonais do quadrado são essas linhas aqui, ó. Elas se encontram formando um ângulo de 90 graus, né? E além disso, elas se encontram no ponto médio da diagonal, ou seja, você vê, né? Nós temos aqui duas diagonais que se encontram nesse ponto aqui. Então, esse trechinho aqui, ele é igual a esse trecho de baixo. A mesma coisa nessa outra diagonal. Esse trecho aqui, ele é igual a esse trecho de baixo. Né? Então, por isso que realmente o quadrado é um quadrilátero perfeito. E para que nós possamos calcular o perímetro, seria a soma dos lados do quadrado, né? São quatro lados iguais, e a área do quadrado você vai simplesmente multiplicar dois lados. Então, esse lado vezes esse lado aqui, né? Você multiplicando os dois lados, você vai ter, então, a área do quadrado, tá bom? Agora vamos ver aqui o losango. Quais são as características do losango? O losango ele possui quatro lados na mesma medida. Então, nesse desenho aqui você vê, né? Esse lado aqui mede L, esse é a mesma coisa, esse também L e o último também L. Os ângulos opostos são iguais, né? Você vê então aqui nós temos esse ângulo aqui de cima, ele é oposto a esse de baixo. Então eles têm o mesmo valor em graus, né? E esses aqui da lateral também são opostos. Esse aqui e esse aqui. Então eles são iguais. Tá bom? Então nós temos dois pares de ângulos aqui que são iguais, tá? Continuando. Os ângulos adjacentes, eles são suplementares, então a soma entre eles é de 180 graus. Quais são os ângulos adjacentes? São esses aqui, ó. Nesse lado aqui, ó, nós temos dois ângulos, esse ângulo aqui e esse ângulo. Então, se você for somar os dois, você vai achar 180 graus. Tá bom? Repetindo, o ângulo adjacente é o ângulo referente ao mesmo lado. Então, nesse lado aqui, nós temos dois ângulos, esse aqui e esse outro, tá? Então a soma dos dois é 180 graus. As diagonais, elas são perpendiculares entre si, então isso aqui é muito importante. Nós temos uma diagonal que é perpendicular a essa diagonal. Então, os ângulos formados pelo encontro das diagonais são ângulos de 90 graus. Então, são quatro ângulos aqui de 90 graus, tá bom? As diagonais, elas dividem um ângulo em dois ângulos iguais, então nós chamamos de bissetriz. O que isso significa, por exemplo? Se esse ângulo aqui ele mede 60 graus, por exemplo, a diagonal que corta esse ângulo de 60 graus, né, ela vai dividir o ângulo em dois de 30. Ela divide o ângulo, né, em dois ângulos iguais. Nesse caso aqui desse exemplo, o ângulo de 60 graus, quando você traça a diagonal a partir do ângulo, você vai ter um de 30 e um segundo de 30. E isso acontece em todas as diagonais do losango, tá bom? E eu também acrescento essa propriedade aqui no nosso quadrilátero perfeito, né, no quadrado. Isso também acontece no quadrado. Tá? As diagonais elas funcionam como bissetriz, ou seja, elas dividem um ângulo em dois, tá bom? E o perímetro do losango ele é calculado pela soma dos lados, né? E a área é interessante, né? É o único quadrilátero que nós vamos estudar que a área é calculada assim. Ela é encontrada pelo produto das duas diagonais. Nesse caso aqui, o Dzinho, que é diagonal, o Dzão, que é diagonal maior, e o Dzinho, que é diagonal menor, dividido por 2. Então, é assim que você acha a área do losango. Continuando aqui, né, eu vou nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, eu vou bater agora com você mais dois quadriláteros, o paralelogramo e o retângulo. Quais são as características do paralelogramo, né? O paralelogramo ele possui dois pares de lados paralelos. Então, essa é a definição de paralelogramo, né? São dois lados de, então, dois pares de lados paralelos. Nesse caso aqui, esse lado é paralelo a esse.
e esse aqui, né, é paralelo a esse. Tá bom? E além de serem paralelos, o interessante é que eles possuem a mesma medida. E quando isso acontece, nós chamamos de lados congruentes, ou seja, eles são iguais. Eles possuem a mesma medida. Essa definição é muito importante aqui para o nosso estudo. Lados congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Então, nesse caso aqui, essa característica é muito importante para os exercícios que nós vamos fazer. Então, o paralelogramo ele possui dois pares de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse, e, além disso, além de paralelos, eles são iguais. Então, esse aqui mede 20, esse paralelo também mede 20, no caso do paralelogramo. E o outro par de lados que são paralelos iguais são esses dois lados aqui. Esse lado mede 10 metros e o lado paralelo a esse, que é esse aqui, também mede 10 metros. Tá? Isso aqui é muito importante para os exercícios. Ângulos opostos são iguais, como no losango. Então, nós temos aqui ângulos opostos. Esse aqui mede 45. O ângulo oposto a esse é esse aqui, que também mede 45 graus. Da mesma forma, do lado de cá, esse aqui vai medir x, por exemplo, e o oposto a ele também vai medir x. Tá bom? Prosseguindo. Ângulos adjacentes suplementares. Então, nós temos aqui esse dentro do mesmo lado, né? Nós temos dois ângulos adjacentes. Esse aqui, de 45 graus, e esse outro ângulo também é um ângulo adjacente. Considerando que os dois somados eles dão 180 graus, se um é 45, o outro vai ser então 135. Então aqui, ó, só por essa característica do somatório ser 180 graus dos ângulos adjacentes, a gente já chega ao valor desse segundo ângulo aqui. Um é 45 para chegar a 180, então esse aqui vai ser 135, tá? E por fim, nós temos o perímetro, que é a soma dos lados, né? Para a gente calcular o perímetro do paralelogramo, é a soma dos lados, e a área vai ser o produto da base, né? Nesse caso aqui do paralelogramo, a base seria essa daqui, pela altura. A altura seria uma reta perpendicular partindo desse vértice, né, até a base. Então, o comprimento dessa altura pela base, nós chegaremos então à área do paralelogramo, tá bom? E por fim, o retângulo. Quais são as características do retângulo? São lados opostos, paralelos e de mesma medida, como o paralelogramo, né? São dois lados opostos paralelos de mesma medida, tá? Então, esse tem a mesma medida, e esse aqui também a mesma medida. Os ângulos são iguais, então ele tem quatro ângulos de 90 graus. As diagonais se cruzam nos pontos médios. Então, como no quadrado, né, nós temos essa diagonal, e se nós traçássemos aqui a segunda diagonal, elas iam se encontrar aqui no ponto médio, ou seja, daqui para cá é igual a do ponto de encontro para baixo. Mesma coisa a segunda diagonal do ponto de encontro, né? Desse ponto aqui para cima seria igual a esse ponto de encontro para baixo, tá bom? Por fim, o perímetro seria a soma dos lados e a área, mais uma vez, o produto da base pela altura, tá bom? Então é isso. Nesse vídeo eu só queria passar isso para você e nós vamos prosseguir.